Olha aí, Bruno Prado, é o Abel Ferreira. Lembrando aqui, foram muitos resultados do Palmeiras recentes em casa que permitem ao Abel pensar desse jeito. Eu citei aqui vários, né? Vasco 3-0, 4-1 no Fortaleza, teve 4-1 no Internacional, 5-1 no Red Bull Bragantino. Foram várias goleadas recentes desse Palmeiras dentro de casa. Então, claro que isso dá um ânimo a mais, tanto para o Abel quanto para o time e para o torcedor. Aí uma coisa negativa, só que de muitos anos atrás, é que o Palmeiras vai precisar de um feito inédito na sua história para chegar à final da Libertadores. Nas suas 25 participações na competição, o Palmeiras só precisou reverter um placar tão elástico no mata-mata uma vez, que foi em 95, e não conseguiu. Mas também foi 5-0, né? Contra o Grêmio. E venceu por 5-1 na volta, tá? Venceu na volta por 5-1 e foi eliminado. Então, agora, o Palmeiras já conseguiu virar 6 de 12 ocasiões em que foi derrotado no jogo de ida da Libertadores. Nenhuma com essa diferença, mas conseguiu reverter 6. A última vez aconteceu em 2001, né? E nas últimas vezes em que se viu esse cenário, não teve sucesso, que foi contra o Botafogo em 2024, Atlético Paranaense em 2022, Boca Juniors 2018, Barcelona de Guayaquil 2017 e São Paulo 2005. Ou seja, Bruno, pelos resultados recentes, vale esse otimismo todo do Abel. Pelo retrospecto não, mas também que se dane retrospecto, né, Bruno Prado? Ele tem que passar uma mensagem positiva para o time dele, ele tem a parte de motivação e ele trabalha muito também essa parte de motivação. Então é um discurso de motivação, de acreditar, vamos ter uma noite mágica. É um dos lados que ele tem que trabalhar, o lado emocional, de confiança. Possível claro que é, mas o favorito passou a ser a LDU. Aí por uma questão até matemática, de 3 gols. 3 gols é bastante coisa. Um time que tem 3 gols de vantagem, ele passa a ser favorito no confronto. Antes do primeiro jogo, eu acreditava mais na classificação do Palmeiras. Mas 3 gols, claro que isso é um fato que transforma a LDU no favorito para o duelo. Vai depender muito das circunstâncias do jogo, o que aconteceu, o lado emocional do jogo também. Se o Palmeiras faz um gol, como reage o adversário? O que pode acontecer? Porque ele fez placares muito bons em casa no Campeonato Brasileiro, placar de 3 gols, fez goleadas, assim, mas jogando de uma maneira mais natural, que ele não precisava fazer isso, foi acontecendo. Amanhã ele precisa fazer, é um outro tipo de pressão, outro tipo de confronto. Se um jogo desse Bragantino, por exemplo, que ele fez 4, ele saiu atrás contra o Bragantino fez 1-0, o gol do John de pênalti, aí ele virou. Se ele não ganha aquele jogo, seria ruim, ele está numa briga aí ponto a ponto com o Flamengo, mas ele teria mais jogos para buscar. Amanhã é diferente, se ele não fizer um placar elástico, ele está fora, é o último jogo. Se ele não ganhar de 3, pelo menos, ele está fora. E se ele ganhar de 3, ele ainda vai ter que ir para os pênaltis. O histórico do Palmeiras em pênaltis recente é muito ruim. Então, é uma missão dura, possível e o Abel tem que ter um discurso otimista e preparar o time de uma maneira que deixe todo mundo otimista, confiante, mas a missão é muito difícil. Aquele primeiro tempo em Quito pode ter custado eliminação numa Libertadores que o Palmeiras ganhou todos os jogos, com exceção do empate com o Universitário aqui, onde já estava classificado, tinha vencido 4-0, e essa derrota em Quito, né? O mata-mata tem disso. Às vezes precisa um jogo só para você dançar. O Palmeiras numa campanha quase perfeita, com um empate, todos os outros vitórias, uma única derrota, mesmo que ele ganhe amanhã, pode custar a eliminação, porque o formato do campeonato é esse mesmo. Agora, Mauro, tiveram essas goleadas recentes, né? Mas o Palmeiras não vem de uma boa sequência, né? O Palmeiras, ele perde para o Flamengo por 3-2, ele perde para a LDU por 3-0 e ele empata com o Cruzeiro não jogando bem. Isso impacta, de alguma forma, esse jogo contra a LDU ou não, né? Na sua opinião? E outra, o fato da LDU ter um treinador brasileiro, o Thiago Nunes, que conhece bem, né, não só o Palmeiras, mas o futebol brasileiro. Isso ajuda de alguma forma?
Acho que não. Acho que o fato de ser um técnico brasileiro não faz muita diferença. O técnico estrangeiro também pode estudar o adversário, pode ver a situação do adversário. O desafio do Palmeiras é muito grande, né? Você ganhar por 4 gols em casa, precisando do resultado. O Palmeiras não sofreu gol contra o Cruzeiro, mas foi por muito pouco. E nos outros jogos, nos 10 jogos anteriores, sofreu gol em 9. Não pode tomar gol, né? Lembrando que o São Paulo perdeu por 2-0 quando o Bobadilla errou e a LDU fez 1-0 no Morumbi, o jogo acabou ali, né? Então o Palmeiras não pode tomar gol. É um desafio muito grande. Eu vi você falando que algumas pessoas acham que o desafio do Palmeiras é menos complicado que o do Flamengo. É sério isso? Eu ouvi isso na imprensa. Pelo amor de Deus, gente. Não, aí não dá, né? Aí não dá. Aí é o seguinte, aí você está sendo pago para mentir, para sacanear o ouvinte, o telespectador. Porque é óbvio que não é, gente. É óbvio. É evidente. Vamos lá. O Palmeiras joga contra um time que tecnicamente é inferior a ele, mas perde por 3-0 nesse momento, tem que fazer 4 gols. Por mais forte que seja em relação ao LDU, é uma caminhada. O adversário entra preparado para defender essa vantagem. Se toma um gol, tem que tomar outro, mais outro e mais outro para ser eliminado. São 4. O Palmeiras pode conseguir? Claro que pode. O Palmeiras tem bola para conseguir, tem time. Eu acho até que o Palmeiras vai ganhar o jogo e talvez fique ali. Mesmo que não consiga a vaga, 2-0, 3-1, alguma coisa vai acontecer. Acho eu. Não acho que vai ser igual ao São Paulo, não. Que tomou um gol, perdeu de 1-0. Eu acredito que o Palmeiras vai lutar até o final e vai ficar ali brigando, mesmo que não consiga. Tá? Agora, o Flamengo pode empatar o jogo. O Flamengo pode perder o jogo e ganhar nos pênaltis ainda. Não dá para comparar. Aí é brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu não vi isso aí, porque é de embrulhar o estômago. O cara fala isso, a pessoa que fala isso é para ter engajamento, só pode ser. Porque não é possível que um sujeito que é remunerado de falar de futebol, uma pessoa que é remunerada de falar de futebol, fale um troço desse. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. É bizarro isso aí. Meu Deus. É difícil. O Palmeiras está diante de um desafio muito grande. Vai ter que fazer um jogo perfeito e a defesa vai ter que funcionar muito bem para não tomar gol. Porque é aquela história, faz 1-0, 2-0, toma um gol, aí tem que fazer mais 2, pelo menos, né? Esse é o problema. Então a defesa vai ter que estar muito sólida, o time tem que atacar muito, mas não pode conceder oportunidades, como tem concedido para os adversários com muita frequência. Lembrando, o jogo contra o Cruzeiro no domingo, o Cruzeiro teve as melhores chances do jogo, né? O Carlos Miguel fez ótimas defesas, foi a primeira grande partida desse goleiro com a camisa do Palmeiras, inclusive. Agora, Bruno, pelo que você viu da LDU, eu até te mandei mensagem aí, Mauro. Bruno, pelo que você viu da LDU contra o São Paulo, eu tô lembrando da LDU contra o São Paulo, que o São Paulo teve várias chances. Não é para acreditar que vai ser um massacre do Palmeiras, que eu acho que essa LDU, muitas vezes ela abdica de jogar fora de casa. E se você fizer isso contra um Palmeiras, vai ser um massacre. O São Paulo teve mais chance no jogo de Quito do que aqui. Lá em Quito, a LDU foi para cima e se expôs. São Paulo teve algumas chances bem claras, não conseguiu fazer gol. Poderia ter saído de lá com um placar melhor. Aí saiu com 2-0. Aqui, quando a LDU fez o gol, foi meio que o gol de ouro que a gente tinha antes, aí na prorrogação. Copa de 98, Copa de 2002, o Mundial que o Vamp ganhou o Corinthians em 2000 era gol de ouro, né? Que quando ia para prorrogação, se saísse um gol, acabava, né? Aquele gol da LDU no Morumbi, que foi ainda no primeiro tempo, foi meio que o gol de ouro, né? Saiu aquele gol, acabou o jogo. São Paulo não teve a menor condição de reverter, de buscar. Então, no jogo de Quito, sim, o São Paulo poderia ter tido um resultado melhor, teve chance para isso e perdeu. Aqui não. Aqui o São Paulo... tentou, pressionou no 0-0, mas quando saiu o gol, acabou o jogo. Aí o São Paulo, praticamente todo o segundo tempo, foi aquele amistoso para esperar acabar e oficializar a classificação da LDU. O Palmeiras ele vai tentar jogar, vai atacar, vai pressionar, se fizer um gol, cresce, o adversário pode se encolher, pode sentir, mas é uma missão dura, né? A LDU é uma boa equipe, uma equipe que... Aliás, esse ano, ontem o Atlético ganhou do Del Valle, né? Foi a primeira vez que o brasileiro eliminou o equatoriano, que esse ano tá uma freguesia, né? Barcelona de Guayaquil e Corinthians, LDU e Botafogo, LDU e São Paulo. LDU e Palmeiras ainda vamos ver amanhã, mas por enquanto estava 3-0 pro Equador nos mata-matas. Ontem o Atlético fez o primeiro ponto aí pro Brasil no mata-mata com o Equador. Tem uma coisa que eu queria fazer uma observação, que algumas pessoas me perguntaram. Mas... eles estão torcendo para o Racing, aí os torcedores de outros times, porque não querem mais que o brasileiro ganhe a Libertadores. Gente, o torcedor de futebol está andando para esse negócio aí de quem vai ganhar, se é brasileiro, o que é. O cara torce contra o rival. O Racing é um time grande aqui no país, é um dos 5 grandes.
E o Racing não é um coitadinho. Então, você acha que o cara que é Boca está torcendo para o Racing? São Lourenço? Quer que o Racing se estrepe. Hoje eu estou conversando com um colega aqui que torce pelo Lanús e ele falou, tomara que o Flamengo vença. O cara torce pelo Lanús. O Lanús joga amanhã na semifinal da Sul-Americana para fazer a decisão com o Atlético, se passar contra a Universidade de Chile, o jogo aqui também na Argentina. Ninguém está torcendo para o Racing. Isso pode acontecer com aquele cara que não é muito ligado em futebol e tal. Não, eu vou torcer para um time aqui do país. Mas quem é torcedor quer que o Racing se dane. Como no Brasil, todo mundo quer que não é Flamengo, quer que o Flamengo se estrepe. É óbvio. Sabe? Chega a ser engraçado alguém falar nessa possibilidade. Não existe isso. Você acha mesmo que, vamos imaginar que os argentinos estivessem ganhando vários campeonatos seguidos. Aí, sei lá, um time brasileiro, qualquer um, chega na final, vamos torcer pelo brasileiro, que os argentinos estão ganhando muito. O cara vai pensar o quê? Se o meu não ganhar, que eles ganhem. O meu rival, que eu não quero que ganhe. É óbvio, isso é evidente. Então, vamos parar com isso. É uma bobagem colossal. Isso não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido. Repito, você pode encontrar esse tipo de pensamento em quem não é muito do futebol. Ou um outro maluco aí. Mas, em geral, as pessoas não estão torcendo pelo Racing, querem que o Racing perca. Como no Brasil, as pessoas que não são Flamengo não estão torcendo pelo Flamengo, querem que o Flamengo seja eliminado. Amanhã a mesma coisa. Você acha que o rival da LDU lá vai torcer para a LDU? Torcer para o Palmeiras. E quem não é palmeirense amanhã deve torcer contra o time brasileiro. É a rivalidade. É o ciclo natural das coisas, né? Então, essa coisa de a Conmebol não quer, os brasileiros estão ganhando. O torcedor rival do Racing aqui que se dane, que o brasileiro ganha todo ano, mas que o time daqui que é rival dele não vence. É assim que funciona em qualquer parte do mundo. Aqui a rivalidade é enorme, em alguns casos bem maior até do que certas rivalidades no Brasil, e evidentemente não é diferente com relação a você secar o time que não é o seu, que é o seu rival. Todos, né, Mauro? Não só o Estudiantes, que é o maior rival, é o Independente, eu acho, né? O River e o Boca. Isso. O River e o Boca também torcem contra. Todo mundo torce contra. Repito, o Racing é um dos grandes clubes aqui do país. Quando é um menor, pode até ser. Amanhã talvez o Lanús não tenha tanta rejeição, né? Mas eu conversei ontem com um amigo meu que é torcedor do Racing e falou, quero que o Lanús perca amanhã, se fosse para o Lanús, quero que todos eles percam, só quero que o meu vença. É assim que funciona. Agora você pode encontrar um ou outro. Agora, com relação ao Racing, claro, o Racing é um rival do River, do Boca, do São Lourenço, além do Independente, do Huracan, de todos os outros times importantes aqui do país. Uma coisa é assim, Racing e Vélez jogaram a semifinal. Pô, qual que você prefere? Um vai ter que passar. Aí o cara pode falar, eu gosto menos desse, vou torcer pelo outro. Ou, por mim, nenhum dos dois. É um cenário. Agora, um time estrangeiro e um time argentino, quem não é Racing e é torcedor, vai torcer, não é pelo Flamengo, vai torcer contra o Racing. Fosse o Palmeiras, fosse o Vasco, fosse o Corinthians, fosse o Inter, fosse o Goiás, qualquer um, o cara vai torcer contra o time local. É óbvio, sabe? Porque está ganhando muito o brasileiro. O cara quer que se dane. O torcedor de futebol está preocupado com isso. Você pergunta aí a algum corintiano, por exemplo. Flamengo e Palmeiras ganharam a Libertadores, o Atlético, o Botafogo ganhou, né? Agora nos últimos anos, final com o Atlético Mineiro. Você prefere que tenha só argentino ganhando ou Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, o Botafogo ganhando, mas sei lá mais quem? O corintiano vai falar o quê? Normalmente, torcedor do Corinthians. Que ganham os argentinos. Eu não quero que o Flamengo e o Palmeiras ganhem. É óbvio, é evidente. Agora, um cara que não é muito chegado em futebol, que não liga muito, talvez pense, não, deixa daqui ganhar. Aí não é o torcedor, aí o cara que não tem essa referência. Então, hoje o que a gente vai ter aqui é isso. A torcida do Racing está mobilizada, é ela, e as outras, evidentemente, preferem que o time perca. Coisa bem evidente. Eu estou falando isso que teve gente aberta me perguntando. Não, que eu ouvi dizer que estão torcendo contra o Flamengo porque não aguenta que os brasileiros estão ligando para isso. Se dane isso. Estou um pouco se lixando para isso. Uma bobagem. Chega a ser ingênuo esse raciocínio.